O que eu aprendi no decorrer de 20 anos para fazer bíceps crescer? Isso tudo vai te ajudar, a você saber qual é o melhor caminho, e duas, você não vai precisar passar pelos erros que eu passei, né? Você vai pegar tudo, ó. Então, para isso, vamos começar do começo, que é quando o Lala começou lá na garagem de casa, fazendo os exercícios dele do jeito que dava, levantando os negócios de concreto. O que se acreditava naquela época? E a gente tá falando aí da época de Ronnie Coleman, de Dorian Yates, os caras que eles pegavam muito peso e se acreditavam na seguinte frase: quanto maior o músculo, maior a força. Então, vamos aumentar a força que o músculo vai aumentar também. A gente acreditava nisso. Se fazia os exercícios buscando o máximo de carga possível. Funciona até, mas não é a melhor coisa para fazer com que esse músculo cresça. Se você analisar hoje os atletas treinando, caraca, é bem diferente. Vamos voltar pro Lala de 13 anos na garagem de casa, levantando peso lá. E o que eu queria? Queria pegar o máximo de peso possível, eu tinha que fazer muito concreto para conseguir fazer os exercícios e conseguir levar pro músculo uma intensidade alta por meio da carga. E outra coisa que se acreditava muito naquela época era a ideia de fazer costas e bíceps, peito e tríceps. Tudo isso mudou muito. Passados-se ali alguns anos, consegui ir pra academia. E agora eu tinha mais peso ainda pra usar, velho. Agora não era um problema. Certo dia, cheguei na academia e fui fazer bíceps. Precisamente a rosca direta. E aí, eu avistei o cara que era o mais brabo da academia fazendo rosca direta. Eu queria estar com o brabo, velho. Eu queria fazer junto com ele. Aí, cheguei lá e tinha 10 quilos de cada lado na rosca direta. Eu devia pesar, sei lá, 70 quilos, 80, chutando alto. E o cara era gigantão, mano, era o mais bravo da academia. E ele tava fazendo com 10 quilos de cada lado da rosca direta. Tudo bem, cheguei. Pode revezar? Eu não sei porque ele aceitou. Então eu fui todo feliz e contente, já peguei a barra, já fiz uma sériezona. E aí o cara foi lá e pegou e colocou mais 10 quilos de cada lado. Me ferrei, amigos. Não sei se ele fez pra me provocar. Aí colocou 10 quilos de cada lado. E fez tranquilamente. Não vou arregar não, velho. Eu vou pra cima. Fui lá e fiz com 20 quilos de cada lado. E aí o filho da p colocou mais 10 quilos de cada lado, tá ligado? Mano, eu tava com 30 quilos de cada lado. Aí eu olhei pro peso, olhei pra minha reputação, que não era nada, mas eu acreditava que era alguma coisa. Não vai ficar assim não. Imagina o Lala fazendo uma rosca direta com 30 quilos de cada lado, com a barra 70 quilos, era uma barrinha da... E eu pesava possivelmente exatamente o peso que tinha na barra. Nossa, é impossível, cara. E eu fiz. Como? Não sei. E eu vou falar pra você que hoje eu peso ali na casa dos 104 quilos e eu não coloco 20 quilos de cada lado na barra. Porque 20 quilos de cada lado pro Lala de hoje é pesado. Dá pra você ter uma ideia da merda que eu devo ter feito. Parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. Foi evoluindo, foi evoluindo. E eu sempre tive uma certa dificuldade em desenvolver braço. E aí, de novo, a gente fazia costas e fazia bíceps. Fazia peito e fazia tríceps. Depois de muito tempo, aí eu já competia. Conversando com um treinador, e o cara, ele falou pra mim o seguinte: braço, bíceps e tríceps não é carga, é mais técnica. E eu olhei pra aquilo. Eu acho que deve fazer algum sentido, porque, porra, eu tô treinando na porrada e não tá dando certo, né? E pra você ter noção, eu treinava tão na porrada, que antes de falar com esse cara, eu tive uma dor e eu senti essa dor no osso mesmo, assim, do antebraço. E o que eu fazia? Eu enrolava uma faixa no antebraço inteiro e treinava, pra você entender como eu fui imbecil lá atrás. Seu animal! Tudo que você vê hoje aqui no canal é exatamente o Lala que passou por tudo isso, carrega hoje um monte de dor articular e entendeu qual é a melhor maneira de treinar e vem aqui passar pra você, para que você não precise se estourar todo igual eu. Fiquei curioso pra saber quais são os ajustes que ele fez aí no seu exercício lá. Basicamente de técnica de movimento. O cara me colocou pra treinar certo, só isso. O cara me colocou pra fazer o exercício da forma certa. Por quê? Como antigamente eu tava preocupado com carga, imagina como é que saía esse exercício. Saía de qualquer jeito, velho. Porque o negócio era pôr o peso pra cima. Ele falou, não, mano, vai reduzir a carga e vai fazer o movimento correto. Foi só isso que ele fez. Aí comecei a treinar dessa maneira e percebi uma boa melhora. Não só melhora a nível de sensação de músculo treinado, como também em desenvolvimento muscular. A ficha me caiu. E aí você vai entender agora o porquê que a gente bate tanto na tecla aqui no canal em você ter uma execução perfeita. Porque olha só, se você analisar, o braço, ele tá solto. Mano, qualquer coisa que você colocar aqui, se
se você não tiver uma técnica muito adequada, ele vai se movimentar, seja para frente, para trás, para os lados. E com isso ele vai mudar a mecânica do exercício. E ele vai mudar o que chega no seu músculo de carga. E aí você vai entender o porquê que eu bato tanto na ideia de dissipação de vetor de força. Ou seja, tudo que o coach falou, eu consegui entender na parte mais teórica, mais científica mesmo, quando eu dei aula para um cara que era doutor em física. Eu dava aula para ele, passava os exercícios para ele e a gente ficava fazendo análise vetorial do exercício. Não, porque a alavanca aqui, porque o vetor, porque o torque. E aí foi ele que me ensinou isso. Ele falou assim, Laércio, quando você tá numa rosca aqui, ó, que é pro cotovelo estar próximo do corpo, e aí você que tá me vendo agora de frente, você vai ver que o punho, o cotovelo e o ombro, eles estão na mesma linha, assim, ó. Ou pelo menos é pra tá. Porque aí você tem somente um vetor aqui. Você tem um vetor unicamente vertical. Esse peso que tá fazendo força para baixo vai passar essa força pelo meu antebraço, que é uma alavanca, vai passar pelo meu cotovelo, que é um eixo, e vai gerar uma força gigante no meu bíceps, puramente vertical. Mas aí, você quer pôr mais peso, você quer revezar com o brabo da academia. É a primeira coisa que acontece. O cotovelo que tá aqui, ó, ele faz isso, ó. Quando esse cotovelo afasta, você cria um vetor horizontal. Então você tem um vetor vertical, um vetor horizontal. Você dissipa o vetor de força. Logo, você pega mais carga, porque você tá começando a distribuir a carga na estrutura e em outros músculos. E aí isso avança para quando o trapézio começa a fazer força aqui também, porque ele ajuda a impulsionar o peso para cima. E isso depois avança para o balanço de tronco, porque é a mesma coisa, você está fazendo um balanço para impulsionar o peso para cima. O bíceps, que é bom, está trabalhando muito pouco. Ele poderia estar trabalhando melhor, mas não, estava preocupado com a carga. O que eu comecei a fazer? Comecei a entender que o nosso corpo é pura física. Os nossos segmentos são alavancas, as nossas articulações são eixos e o músculo, ele está aqui no meio, vencendo uma carga e deixando ser vencido por uma carga. Por isso que a gente fala da contração concêntrica, que é quando o músculo encurta e ele vence a resistência que o peso cria. E a contração excêntrica, que é quando o músculo alonga e o peso vence a força do músculo. E juntando a isso, eu comecei a se ligar que a área que se chama cinesiologia estrutural, ela é muito interessante. Por quê? Porque o que ela vai fazer é dar um passo adiante disso. A física diz alavanca, eixo, vetor e etc. O que a cinesiologia faz? O músculo, aonde ele está fixado e qual movimento ele proporciona. Então eu comecei a conectar as duas coisas. E aí eu comecei a ficar nerd no bagulho. Eu comecei a olhar para os exercícios e ficar viajando. E na minha cabeça, quando eu olho para um exercício, eu vejo os vetores, eu vejo os bagulho tudo. Sherlock Holmes. É, o Sherlock Holmes. E aí eu comecei a brisar no quê? Olhar para um exercício e pensar como eu consigo deixá-lo mais intenso para esse músculo. Como que eu consigo pegar esse exercício e extrair ainda mais dele? Ou seja, nesse momento eu já não estava mais preocupado com carga. Eu estava preocupado em extrair o máximo do exercício para o músculo. E eu fui ajustando muita coisa, eu fui desenvolvendo muita coisa. Pra você ver uma nerdice, antes de eu ir treinar qualquer músculo durante uma fase da minha vida, eu pegava o livro de cinesiologia, aí eu ia na parte do livro que falava daquele músculo. Bíceps. Mano, o que o bíceps faz? O bíceps ele proporciona esse movimento, esse movimento. O que isso quer dizer? Quando ele contrai, quando ele encurta, ele cria certos movimentos no nosso corpo. Não é que quando você levanta o braço, o bíceps contrai. Não é isso. Quando você pensa em levantar o braço, o seu corpo já entende que o bíceps tem que encurtar. Então o bíceps encurta e seu braço levanta. Você fala, vou estender o braço. Seu corpo entende, opa, para estender o braço, eu tenho que encurtar o tríceps. Aí ele vai lá, manda estímulo pro tríceps, o tríceps encurta, aí ele puxa o osso do seu braço e seu cotovelo estende. Então eu fazia isso, eu lia essa parada, aí ia pro treino pra ter insights durante o treino. E aí foram surgindo as dicas do Lalá, meu jovem. Claro, a gente aplica em vários e vários exercícios e depois de um tempo isso tudo virou até a remada do Lalá. A famosinha remada. Famosinha porra nenhuma, famosa remada do Lalá. Vai falar o que aí, Lalá?
Então, assim, o que a gente pode aprender até aqui? Que sim, o seu músculo ele precisa de carga, mas ele precisa de uma carga que seja direcionada para ele. No meio dessa questão toda, e aí até muito com esse coach, eu entendi que o bodybuilder, o fisiculturista, ou você que quer só ficar bonito pelado, e eu falo só, mas é uma treta, o que você quer, no final das contas, é que o seu músculo cresça, e não que você levante peso. E também tive acesso à nossa grande frase que diz assim, ó, o fisiculturista, e entenda que você é, de certa forma, um fisiculturista. O fisiculturista, o bodybuilder, ele transforma 1 quilo em 1 tonelada, porque ele faz com que esse 1 quilo se torne pesado pro músculo. O powerlifter ou o strongman são os caras que treinam para levantar peso, eles utilizam técnicas para fazer com que 1 tonelada se transforme em 1 quilo. Ou seja, são coisas completamente opostas. O que a gente faz é contrair músculo. Então a ideia é focar no músculo, fazer com que somente ele trabalhe e, lógico, ficar o mais longe das lesões possível. Então até aí, eu aprendi tudo isso, aprendi que a técnica no movimento é a melhor coisa a ser seguida e aprendi que dá para fazer algumas alterações ali, minuciosas, sutis, mas que vai causar uma diferença de ativação, de resultado no músculo, caraca, absurda. Mas tudo isso estava no exercício, tudo isso estava ainda no movimento. As coisas foram evoluindo e aí surgiram alguns estudos mostrando que o músculo que você treina primeiro é o músculo que mais hipertrofia. Ou seja, o que a gente fazia? Costas e bíceps. Quem treinou primeiro? Costas. Quem vai desenvolver mais? Costas. Ou então peito e tríceps. Peito treinou primeiro, quem vai desenvolver mais? Eu falei, peraí, e se eu colocar o bíceps para treinar primeiro? E na verdade, dentro da periodização do Muscle 60D, o que você vai encontrar lá é um treino que começa com músculos do braço, para depois irem para os músculos do peito e das costas. Eu sei o que você está pensando, eu já vou te responder. Então, o músculo que você treina primeiro, você desenvolve mais. Por que você desenvolve mais? Porque como você está mais descansado, você tende a pegar mais carga ou fazer mais repetições, volume load sobe e isso te entrega mais resultado. Então eu falei assim, ao invés de treinar o bíceps depois, eu vou treinar ele antes. Outra coisa que tem lá no muscle, eu vou treinar bíceps e tríceps juntos num dia só. Ao invés de treinar peito e tríceps, eu vou treinar peito e alguma outra coisa. Aí depois costas e alguma outra coisa. E o braço eu vou colocar os dois juntos. E aí, nessa época, eu vi Valdemar Guimarães falando que era muito bacana fazer treino de bíceps e tríceps porque mantinha o volume plasmático todo ali no braço e isso favorecia a hipertrofia. A ideia de você fazer um músculo, braço, bíceps, tríceps primeiro e não atrapalhar o seu treino de peito ou o seu treino de costas, porque é isso, né? Se você faz bíceps primeiro, depois você vai fazer costas, o que vai acontecer? Vai ser prejudicado o seu treino de costas, porque o bíceps está cansado e na grande maioria das vezes a galera treina a costa e já sente mais o braço mesmo, né? A remada do Alá tá até aí para resolver essa questão. Mas imagina se você treinar o braço antes ainda. É simples resolver. Você treina bíceps e peito. Porque o peito não precisa do bíceps. E o tríceps, que é quem o peito precisa, vai estar de boa, você não fez nada para ele. Aí no dia que você for treinar tríceps, você faz o tríceps, depois do tríceps, as costas. Porque as costas vai usar em grande parte o bíceps para ajudar. Músculo que a gente chama de sinergista. Aí você pode virar para mim e falar assim, Lala, mas peraí, mas se eu treinar bíceps e peito num dia, no dia seguinte eu vou precisar fazer tríceps e costas. Vai dar uma embaralhada aí no bagulho. Eu sei que dá. E vai dar mesmo. Se você não souber mexer com os paranauê direitinho, pode dar bom, mas pode não dar bom. Por isso que eu vou te recomendar o Muscle 60D. Vai lá, o programa tá montado, fui eu que fiz. E você vai pegar uma planilha que eu dou preferência para desenvolver mais o braço, mano. Por quê? Porque, caraca, a grande maioria das pessoas quer desenvolver mais o braço. O link tá aí embaixo pra você conhecer, então vai lá dar uma olhada. Legal, então eu já comecei a analisar e fazer alterações na montagem do meu treino. E isso foi começando, mano, a gerar um resultado muito grande. Você precisa pensar de forma estratégica, não só fazer um ABC, não, mano, o que você quer no seu físico. E tudo isso leva a gente agora pro número de séries que você vai fazer em cada exercício. Então a gente começa a abrir agora uma nova discussão que eu quero que você veja nesse vídeo aqui, ó. Que inclusive, mano, é o vídeo do nosso canal novo, canal de cortes aqui. E uma coisa que eu te peço, mano, vai lá se inscrever nesse canal. Então, ó, o vídeo é supimpa, vai encaixar e ainda você dá uma moral pra nós lá, mano. Se inscreve lá.